saturação cognitiva. E o país todo também está em saturação cognitiva. Esses números de mortes vão sendo dados, a gente vai esquecendo, vai tentando. Não. Tem gente que já me diz, eu não quero mais ver, eu não quero mais ouvir, eu não quero mais saber. Aí você fala, a pessoa, olha, eu não estou querendo, já tem dias que eu não sei de nada, eu não quero nem saber. Eu digo, olha, se você não quer saber, mas fica e se protege, tá tudo bem, mas se você não quer saber para andar por aí sem se proteger, então é como aquele garotinho no início do programa de hoje, andando às margens do lago sem saber de nada, e ali naquele desequilíbrio, quase vai, quase não vai, sem saber, sem entender o que é realidade e o que é reflexo. Então, por favor, minha amiga, meu amigo, olha aqui para mim. Você talvez esteja perguntando por que esse fenômeno acontece. E é inegável que Jesus estava tratando dele quando estava fazendo aquelas perguntas, acordando, tirando os discípulos daquele transe. É um transe. É um transe. Vocês não têm a menor dúvida, é um transe. O cara que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem discernimento, mas não percebe, entrou num transe. Isso é individual, tanto quanto se torna coletivo. Pode assolar nações inteiras, o mundo inteiro, um transe. Nós somos altamente hipnotizáveis e também somos auto-hipnotizáveis. Desenvolvemos os bloqueios que a gente quer para não perceber o que a gente não quer enxergar. Aí você pergunta por quê? Em primeiro lugar, veja aí e anote, é um scriptzinho muito básico, eu não tenho tempo para nada mais sofisticado. Em primeiro lugar, o Braulio vai botar aí, eu não sei aonde é que ele foi, está aí. Em primeiro lugar, porque o sobrenatural aturde. O sobrenatural aturde. Você pode repetir isso comigo? O sobrenatural aturde. Ele deixa a pessoa aturdida. Se você começa a lidar com o sobrenatural, se você não tiver o pé muito no chão, com muita facilidade, você enlouquece. Eu já vi muita gente entrar num mundo de sobrenaturais e não saber mais voltar para a dimensão espaço-temporal concreta, totalmente concreta. Eu já vi gente enlouquecer. Assim como eu já vi gente em Israel e em Jerusalém ficarem possuídas pela chamada síndrome de Jerusalém. E a pessoa chega ali, parece que entrou num portal, num mundo paralelo. E tem gente que não sabe mais voltar. E tem gente que enlouquece. Isso pode acontecer com qualquer um, quando você quer e quando você também não quer, seja como negação, seja como projeção. Mas se não for realidade, pode ser fermento da religião dos fariseus, pode ser fermento da ideologia de Herodes, da política. Se altera a realidade, é maligno. Nós fomos chamados para as medidas certas, para as proporções certas. Agora, uma coisa é fato, não é à toa que 70% dos que estão em clínicas psiquiátricas sejam oriundos de igrejas evangélicas também, especialmente daquelas que falam de milagre, 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 visão, revelação e milagre o dia inteiro, todo dia. E a pessoa perde o equilíbrio, perde a noção, porque o sobrenatural aturde.
E olha que eles estavam experimentando o melhor sobrenatural possível, um sobrenatural sem gritaria, sem histeria, sem maluquice, sem ninguém comendo grama, sem ninguém rolando no chão, sem ninguém em estados estimulados de transe de qualquer natureza. Ao contrário, tinha um trabalho, distribuir pães, depois coletar os pães, contar quantos pães, tudo muito, muito lúcido, matemático, consciente. Eles nem conseguiram entender como aquilo tudo tinha acontecido sem que houvesse nenhum salto de nada. Aí vem a segunda multiplicação. E são 7 pães para 4.000, e a mesma coisa, distribuem, depois pegam tudo, depois contam tudo, e agora entram, e é na presença de Jesus que eles estão, que é o ser mais equilibrado que a Terra já conheceu, tudo nele em estado de alinhamento, não há nele nada que seja bipolar, não há euforias loucas e nem depressões cotidianas. Ele não começa a semana de um jeito e termina de outro, e nem um dia de um jeito e termina de outro modo. Ele se altera conforme a vida, no equilíbrio das ondulações da existência. Isso é saúde. É com Jesus que eles estão. Mas mesmo com Jesus, o sobrenatural os aturde. Eles ficam... Jesus tem que sacudir, cara. O que é? Acorda! O que é? São sentimentos, são bloqueios, são medos, são temores. O que é? Mas sacudam-se e enxerguem-se. Compreendam. Vocês têm que compreender, não podem abrir mão da compreensão. Tem que fazer sentido. Tem que haver ciência. Tem que haver racionalidade, tem que haver lógica, tem que haver uma resposta sim à pergunta: compreendeis agora que Jesus faz a eles? Compreendeis? Em segundo lugar, por que o sobrenatural aturde tanto a gente, ou por que a gente entra em saturação cognitiva? É porque a quebra dos processos lógicos paralisa o cérebro, paralisa sinapses. O que são sinapses? Senão repetições que são feitas e feitas e feitas e feitas e feitas até que se estabelecem e ganham existência própria. E elas funcionam tão maravilhosamente porque elas vão operando no automático. E quanto mais a gente treina, mais a gente pratica, mais no automático fica. A tal ponto que, por exemplo, quando eu jogava bola com extrema habilidade, você vai jogando tanto, 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 que parece que chega um momento em que a bola vai diminuindo a velocidade. Seu cérebro começa a enxergar tudo como se você estivesse meio em câmera lenta, vendo muitas coisas a um tempo só. Agora, isso é o que o cotidiano produz na gente. Quando chega o sobrenatural que nos aturde, ele também quebra os processos lógicos e isso nos paralisa, dá essa paralisada. Aqui no caso deles, vocês vejam como houve um frisamento da lógica. Eles não conseguiam, e Jesus chamou, apelou para essa dimensão matemática deles, de proporcionalidade, de regra de 3. Jesus chamou a eles para um exercício de matemática. Meçam quantos tínhamos e quantos foram atendidos e quantos recolhemos.
Na segunda vez, quanto tínhamos, quantos foram atendidos e quantos recolhemos? Agora, vejam, nós só somos 13 e temos um pão. Vocês não acham que tem uma desproporção, que vocês entraram num estado de desproporção? Ou vocês não sabem mais partir o pão? Comer um pedaço de pão? Tem que haver milagre todo dia? Para onde foi que a mente de vocês foi? Foi para o exagero, que quer todo dia, ou foi para a negação, que diz não acontece nunca? Para que extremo paralisante vocês foram? E, em terceiro lugar, a gente entra frequentemente em processos de saturação cognitiva porque a proximidade do insuportável dessensibiliza a gente. A gente fica muito próximo dessa coisa que está para além da lógica, para além do raciocínio, porque tinha ali uma matemática só para verificar uma conta milagrosa, mas não explicava o milagre em si. Eles continuavam diante do aturdimento. E que hoje era o excesso de querer o tempo todo, hoje era a paralisia, o frisamento cognitivo, a proximidade do insuportável dessensibilizam. Vocês lembram aqui de Marcos mesmo, no capítulo 6, quando Jesus vai para Nazaré, a cidade onde ele foi criado, e que ele se admirou da incredulidade deles, porque ali ele não pôde operar muitos milagres, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. É o que diz Marcos 6, verso 6. Então, qual era a questão ali? Era a proximidade. A gente conhece o pai, a gente conhece a mãe, a gente o viu adolescente, jovenzinho, crescendo, a gente o viu com espinha na cara. A gente viu os primeiros pelos, a gente conhece as irmãs, a gente até já paquerou, a gente até já se olhou, eu conheço, nós conhecemos. É aqui a casa do carpinteiro, da Maria, e tem esses irmãos todos que a gente conhece, que andam pela cidade. A cidade não é grande, Nazaré era muito pequena, mas a proximidade era tão grande que deles começam a ouvir falar que Jesus cura, ressuscita mortos e faz milagres e maravilhas. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Aí eles estão ouvindo isso lá em Nazaré, né? Se não faz na sua vida é porque você não crê. Aí Jesus chega lá e eles dizem, não, pelo amor de Deus, aqui não, é muito próximo, ninguém suporta. De uma saturação inaceitável para a mente, para a alma. Você pensar que o extraordinário, que o maravilhoso é vizinho, bloqueia. Ninguém quer tanta proximidade assim do sublime, do maravilhoso. A proximidade do insuportável, portanto, dessensibiliza a gente. É por isso que Jesus faz as perguntas que faz a esses discípulos, que são as mesmas que ele faz a mim e você. O que houve? Vocês não compreenderam? Não sabem calcular? Onde foi que vocês esbarraram? Em que nível de bloqueio vocês estancaram? Que processo de negação é esse? Que extremo é esse ante o qual vocês estão sem saber para que lado vão? Tomem cuidado com os inchaços da realidade, com as superlativizações, seja da religião, seja da ideologia política, seja do que seja, das grandes e maiores visões dilatadoras do nosso olhar na existência que, indubitavelmente,
são as que vêm da religião e da política. Senhor Jesus, é o Evangelho aplicado ao dia de hoje. É Jesus no barco, é Jesus querendo nos tirar do transe, é Jesus desejando nos acordar. É Jesus nos chamando a ver, a enxergar, a não termos medo, a não nos escondermos da luz, nem da verdade, nem da lógica, nem da razão, nem da compreensão, nem do entendimento, nem do discernimento. É Jesus nos chamando a amarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Por favor, acorda muitos dessa hipnose na qual se colocaram e à qual se entregaram. Eu peço que isso aconteça antes que os nossos corações fiquem endurecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém.